Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Júlio Max Manski, sou advogado aqui na PHMP Advogados. Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos que tratam da recuperação de ativos, ou seja, de que forma que o credor consegue recuperar pela venda que foi feita pelo serviço que foi prestado de uma forma mais ágil, mais eficiente e mais célere. Nós fizemos já um outro vídeo, tá? O link aqui embaixo, que é sobre os meios de cobrança judiciais, ou seja, os tipos de processo disponibilizados pelo judiciário para que eu possa buscar a cobrança da minha dívida. Vimos a diferença entre uma ação de cobrança e uma ação de execução. Caso você não tenha ainda visto, acesse aqui embaixo, você vai ter acesso a ele e poder entender um pouquinho melhor sobre esse funcionamento. O tema de hoje é sobre os meios extrajudiciais, os meios legais e extrajudiciais de cobrança de uma dívida. Então, o que eu posso fazer antes de ter que ir para o judiciário? Que ferramentas que eu tenho que me permitem cobrar essa dívida ou buscar receber do devedor sem que eu tenha que necessariamente procurar um advogado, ir atrás do judiciário, entrar com uma ação de cobrança ou de uma execução. Então, nós separamos 5 aqui que são os mais comuns. Primeiro, são os bancos de restrições aos créditos. Os mais comuns, Serasa, SPC, Boa Vista. E esses bancos de restrição ao crédito são empresas, na verdade, que você contrata para ter acesso ao banco de dados, ao banco de informações que eles já disponibilizam. Então, eu vou fazer uma venda, vou prestar um serviço, eu quero fazer análise de crédito daquele meu cliente, eu vou contratar o serviço de uma dessas empresas, e pode ser contrato mensal ou pode ser por consulta. Eu vou verificar se aquele CPF ou aquele CNPJ tem alguma restrição. Eu também posso contratar o serviço de que eu possa fazer a inscrição. Então, e as empresas, claro que querem essas empresas de restrição ao crédito, de banco de dados, porque o banco de dados daí só vai aumentando. É mais informação para divulgar. Então, eu posso usar esses bancos de duas formas. Para consulta e também para registrar os meus clientes inadimplentes. E daí ele vai receber uma notificação dessa empresa para em 10 dias, normalmente é o prazo que se dá, para pagar ou para verificar com o credor uma negociação. Mas qual que é a diferença entre Serasa, SPC e Boa Vista? Bom, o banco de dados, tá? Do Serasa, a empresa privada, ele foi formando o banco de dados ao longo do tempo. O SPC, ele é formado pelas CDLs, os clubes de dirigentes e lojistas das cidades. Ele tem mais de 2.000 CDLs vinculadas ao SPC. Então, se você tem um comércio, o recomendado é que você realmente utilize o banco de dados do SPC, porque é o perfil do cliente para quem você vai estar vendendo e que vai estar registrado ali em caso de uma irregularidade, tá? O Boa Vista, semelhante ao Serasa, só que o Boa Vista, o banco de dados é mais nas associações comerciais, tanto que das acionistas do Boa Vista, nós temos a Associação Comercial de São Paulo, temos a Associação Comercial do Paraná, tem também o CDL do Rio de Janeiro, o CDL de Porto Alegre. Então é mais focado nas associações comerciais, apesar de ter algum banco de dados do CDL também, tá? Mas são de bancos de dados distintos. Serasa tem um, o SPC tem outro, o Boa Vista tem outro. Quero fazer uma boa análise de crédito? Eu vou ter pelo menos 2 para poder certificar. Uma curiosidade do Boa Vista é que ele também é conhecido como SCPC. Então ele confunde um pouco com SPC. SPC, CDL. SCPC, Boa Vista, associações comerciais. O que você vai consultar lá? Você vai consultar as informações dos últimos 5 anos. Porque, por uma determinação legal, eu só tenho acesso às informações dos últimos 5 anos. Consultei hoje, é sempre hoje, menos 5 anos. Não vou ter informações mais do que isso. Então, quer dizer que se eu tenho um devedor que as dívidas dele são inúmeras, mas já completaram mais de 5 anos, ele não vai mais ter nenhuma restrição? Não, ele não vai mais ter nenhuma restrição
a ser consultado. Eu vou consultar sempre os últimos 5 anos. Então, a restrição continua existente, mas eu não tenho acesso. Então, na análise de crédito, eu vou entender que ele está limpo. Segunda forma, o protesto. O protesto até é muito mais antigo e mais tradicional do que esses bancos de dados. Essas empresas de informações, elas ganharam campo pela agilidade, pela facilidade e pelo preço também. Só que agora, com todo esse avanço tecnológico, os cartórios de protesto também têm as suas plataformas que permitem que eu envie um título para protesto, que eu faça a baixa dele, que eu receba um instrumento de protesto de uma forma muito mais ágil. Então, eu posso protestar no Brasil inteiro, basicamente, e eu vou utilizar uma plataforma para isso. Nós vamos deixar aqui também embaixo desse vídeo um acesso a um site bem legal que permite essa funcionalidade. Qual que é a vantagem do protesto? O protesto, além de restringir ao crédito, a exemplo das outras empresas, ele tem uma outra função também. Ele tem a função de dar uma sobrevida ao título. Quando a gente falou lá dos tipos de processo judicial, falamos de títulos de crédito. E vimos que para que eu faça uma ação de execução que é muito mais rápida, eu tenho que ter um título que não esteja prescrito. O protesto, cada título tem um tempo de prescrição. E uma vez que eu protesto dentro do prazo, ele vai dar mais um novo tempo de prescrição. Então, ele vai interromper a contagem e começar novamente. Então, o protesto tem essa vantagem bem bacana, tá? Então, os bancos de restrições ao crédito, tem o protesto. Eu tenho uma ferramenta bem legal, que é a notificação extrajudicial. Ela não é muito utilizada pelas empresas e é mais utilizada nos escritórios de advocacia. Mas as empresas também podem utilizar, ela não tem uma formalidade específica. A notificação extrajudicial é um documento que eu vou fazer colocando o nome do credor, o nome do devedor, a origem da dívida, dizer que ela está vencida e que eu estou fazendo tais concessões, ou não coloco concessão nenhuma, só pedindo, dando um prazo, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias, o que for, para que o devedor venha efetuar o pagamento. Caso ele não faça o pagamento, então eu posso já dizer que medidas eu vou tomar. Ou vou entrar com processo judicial, ou vou notificar os fiadores, avalistas desse processo, ou se ele tem uma outra garantia, eu vou tomar essa garantia. Então, a minha ideia aqui é o que é? É mostrar para o devedor que, olha, eu não estou parado, eu vou cobrar essa dívida. Então, eu preciso que você venha renegociar. E uma outra vantagem da notificação extrajudicial é, primeiro, certificar que o devedor realmente está naquele endereço, né, porque ele vai voltar com a ER, se for pelo correio. Quando eu falei, pode ser por WhatsApp, por e-mail, pode ser pelo correio, pode ser entregue pessoalmente. O que precisa numa notificação é ter a confirmação de que a pessoa no outro lado recebeu. Então, o correio nesse ponto é bastante legal, porque eu mando com AR, então a pessoa vai receber e vai ter que assinar quando o carteiro entregar. Mas se eu tenho o e-mail, eu peço lá uma confirmação de recebimento, ou mesmo o WhatsApp, né? Porque é um número que eu já vinha conversando com aquela pessoa, eu converso depois também, só essa notificação ele não recebeu, então eu também posso usar essa modalidade sim, tá? E também depois, quando eu entrar com o processo judicial, se eu já fiz a notificação previamente, eu mostro para o juiz que, olha, eu tentei cobrar de outras formas. Eu não queria vir direto para o judiciário, mas não teve jeito. Eu protestei ou notifiquei e mesmo assim ele não veio pagar. Então mostra que eu preciso daí do judiciário para cobrar essa dívida. É bem bacana nesse aspecto. Uma quarta modalidade são as agências de cobrança. Agências de cobrança são empresas que prestam o serviço, elas terceirizam a tua cobrança, seja total, seja parcial. Eu posso selecionar os títulos que eu quero que elas cobrem, ou eu posso já demandar toda a minha carteira de clientes de cobranças para que faça já rotineiramente a cobrança. O mais comum eu seleciono uma carteira e entrego, olha, isso aqui estou com dificuldade, estou te passando para cobrar. Essas agências, elas têm já uma equipe especializada, têm as ferramentas próprias para isso, vão fazer ligações constantes, vão encontrar telefones, encontrar endereços, vão ligar para a tia, para a mãe, para o avô, para a vizinha. Isso aí tem que tomar bastante cuidado na seleção, porque isso pode ser um tiro no pé, porque você pode ser demandado pelo devedor por ter sido constrangido na agressividade da cobrança.
Então, a lei exige também que você tenha algumas cautelas para fazer as cobranças, tá? As extrajudiciais. Então, quando vai contratar uma agência de cobrança, sempre certifique antes, vá por indicação, alguém que já trabalha com essa agência. Porque, como ela vai também receber o valor do seu crédito, é importante saber se eu vou receber depois, né? Daqui a pouco ela fez as cobranças e não me repasse. Então, sempre vá por indicação no prestador de serviço. Um outro ponto bem importante nas agências de cobrança é que você defina bem num contrato quais são os limites da negociação. Olha, eu permito descontos de até 30%, até 20%, eu faço as regras, eu aceito parcelar em tantas vezes, porque senão ela vai negociar ou não negocia, e como é que você fica para receber o teu crédito? Se não, mas eu te dei um desconto de 50%, era o único jeito, nós não tínhamos impedimento para fazer isso. E o outro ponto também é que, uma vez feita a negociação, você, credor, tem que ser imediatamente avisado. Porque se houver alguma restrição, seja em Serasa, seja em protesto, você precisa baixar isso. Mas e daí se ele não pagar as parcelas? Você vai protestar novamente, vai restringir novamente. Mas quando eu faço uma renegociação, eu tenho que cancelar as restrições, a não ser que na negociação estava escrito de forma diferente. Senão, de novo, eu vou ter que acabar pagando uma indenização para o devedor no lugar ainda de receber o meu crédito. Então, bastante cuidado, bastante atenção na contratação de agências de cobrança. O quinto caminho aqui seria a utilização da mediação, conciliação e arbitragem. A mediação e a conciliação são muito próximas, elas são locais, são centros de conciliação, onde eu vou, credor e devedor, conversar sobre a dívida e vou ter uma terceira pessoa tentando compor isso, facilitando de um lado, do outro, sugerindo como fazer a negociação, mas eu tenho uma terceira pessoa que não está tomando partido de ninguém, nem a favor do credor, nem a favor do devedor. Ela está ali como um terceiro desinteressado em um ou outro, mas interessado sim na composição. Então ele vai mostrar as vantagens para uma parte e para outra da negociação daquela dívida. Fora, quando eu tenho uma terceira pessoa envolvida que vai decidir sobre aquela cobrança, aí eu tenho a arbitragem. Aí tanto o credor como o devedor, eles têm que concordar que aquela equipe ou que aquele árbitro vá julgar aquela cobrança. Então o credor vai trazer os elementos, os documentos, as informações, por que aquela cobrança é devida, e o devedor, por sua vez, pode trazer documentos, informações e testemunhas dizendo por que não é devida. Porque o produto não foi entregue adequado, porque o serviço não foi prestado como deveria ser. Então as pessoas ali vão trazer as suas informações, a exemplo do que acontece no judiciário, só que com a diferença que aqui eu não vou ter um magistrado, eu não vou ter um juiz de direito julgando, eu vou ter um técnico. Então se escolhe um árbitro, normalmente é uma pessoa que tem conhecimento daquela situação, e ela vai, de acordo com o que foi trazido, ela vai julgar, ela sai uma decisão, a gente chama de sentença arbitral, e essa depois eu vou ter que levar para o judiciário para transformar em dinheiro, a não ser, claro, que as partes, que o devedor consinta e pague depois dessa decisão. Mas normalmente o que acontece é, uma vez tendo a decisão, o credor tem que ir para o judiciário para executar, para cobrar então aquilo que foi decidido. Tá? A vantagem da arbitragem é que ela é bem mais rápida, ela tem um limite legal de 6 meses para começar e terminar, e ela é sigilosa. Então, dependendo da situação, eu não quero que todas as pessoas tenham conhecimento, porque uma característica de um processo judicial é a publicidade. Ele tem que ser aberto ao público, salvo umas questões bem específicas, que é quando envolve família, envolve menores, ou tem que justificar o porquê que tem que ser em sigilo. Mas, se não, a característica do processo judicial é o sigilo, e a característica do processo arbitral é o sigilo. Acho que eu falei o contrário, né? O judicial é a publicidade e a arbitragem é o sigilo. Então, basicamente esses são os meios que o credor tem à sua disposição para cobrar a dívida antes de procurar o judiciário. São todas as formas que você pode atuar independente do auxílio de um advogado ou não, tá? Então, se a empresa já está bem estruturada com a sua equipe de cobrança, com a pessoa que está lá tomando a frente, todos esses caminhos que nós passamos aqui, eles independem do advogado. Ele pode ser tocado diretamente, tá? Então,
Era o que nós tínhamos que falar nesse momento. Continue, de novo, insisto na nossa... que sigam o nosso canal e ative as notificações, porque a gente vai estar regularmente passando outros vídeos como esse. Muito obrigado.